Você sabia que existe um salmo tão poderoso que pode operar cura mesmo enquanto você dorme em meio à dor, à ansiedade e à doença? Muitos clamam por um alívio que não chega, mas a Bíblia nos entrega uma promessa inabalável. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Salmo 107:20. Esta escritura não é apenas uma afirmação simbólica, é uma declaração de poder real e ativo, capaz de transformar corpos, mentes e corações, mesmo nos momentos de descanso. Hoje, mergulharemos em um salmo específico que não apenas consola, mas liberta e restaura completamente. Vamos mostrar como recitá-lo, meditá-lo e aplicá-lo espiritualmente para ativar seu efeito curador, mesmo enquanto você dorme. Você está pronto para entender o que Deus reservou para você? Desde os primeiros dias da humanidade, o ser humano buscou refúgio nas palavras de Deus. Mas há momentos em que o corpo não aguenta mais, quando a doença esgota as forças, quando a dor não dá trégua, e a única coisa que nos resta é fechar os olhos e nos rendermos ao descanso. O que acontece então? Nossa alma fica desprotegida? A obra de Deus para enquanto dormimos? A resposta está na Escritura viva e eterna, que nos revela uma verdade que muitos ignoram. Deus não dorme, sua palavra continua agindo mesmo quando nosso corpo repousa. O Salmo 121:4 deixa isso claro. Eis que não tosquenejará nem dormirá o que guarda Israel. Esta promessa não é apenas uma declaração poética, mas uma realidade espiritual que transforma o modo como entendemos a cura divina. Porque há um salmo em particular cheio de poder que tem a capacidade de operar milagres mesmo enquanto dormimos. O que muitos não compreendem é que a palavra de Deus não está limitada às nossas horas de consciência. Seu poder não depende de nossa vigília nem de nossa capacidade de recitá-la repetidamente. Quando pronunciada com fé, quando guardada no coração como uma semente viva, ela começa a operar em dimensões que nossos sentidos não conseguem perceber. Hebreus 4:12 afirma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso significa que a Escritura, quando ativada pela fé, continua cortando, curando e transformando, mesmo no mais profundo do nosso inconsciente. A alma não descansa como o corpo. Embora nossos olhos se fechem, nosso espírito permanece aberto à intervenção divina. Deus, que soprou o fôlego de vida sobre o homem, não precisa de nossa consciência para agir. Quando entregamos nossa noite em suas mãos, quando deixamos que sua palavra nos envolva como um manto de poder, então ele opera sem obstáculos. Muitos testemunhos confirmaram essa verdade. Pessoas que, após orar com um salmo específico antes de dormir, acordaram sem dor, com clareza mental, com uma paz inexplicável que só pode vir do alto. Não foi um médico, não foi um tratamento, foi o poder sobrenatural de uma escritura que não dorme. A Bíblia contém exemplos claros desse tipo de intervenção divina. No livro de Gênesis, Jacó se encontrava no meio do deserto, sem refúgio, sem companhia, com uma pedra por travesseiro, mas foi ali, em seu sono, que Deus se revelou com uma visão celestial que mudou o curso de sua vida. Gênesis 28:12 diz: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Através desse sonho, o Senhor não apenas falou com ele, mas lhe impartiu uma promessa de proteção e bênção. Jacó não estava orando quando isso ocorreu, estava dormindo, e no entanto a presença de Deus o envolveu. Isso nos demonstra que a obra divina transcende nosso estado físico. Quando a fé é ativada, o descanso se torna um terreno sagrado. O Salmo 107:20 não pode passar despercebido. Ali se nos diz: enviou a sua palavra, e os sarou e os livrou da sua destruição. Este versículo é uma revelação poderosa. A palavra enviada não precisa de acompanhamento humano para surtir efeito. Deus envia sua palavra, e ela cumpre seu propósito, assim como a chuva não retorna sem regar a terra. Sua promessa não volta vazia. Isso significa que quando, antes de dormir, pronunciamos um salmo com fé, não estamos realizando um ritual simbólico.
Estamos desencadeando uma realidade espiritual onde a palavra de Deus continua operando enquanto dormimos, limpando nosso interior, renovando nossas células, restaurando nossas emoções, libertando-nos do peso da doença. Um salmo, quando proclamado com confiança, não apenas toca a mente, mas penetra até o mais profundo do ser. Muitos crentes que enfrentaram doenças crônicas encontraram na palavra recitada antes do descanso uma força sobrenatural. Não é que o salmo tenha um poder mágico, mas é um canal pelo qual se manifesta a voz viva de Deus. Não podemos subestimar o que ocorre quando uma promessa divina entra em contato com um coração disposto. À noite, esse momento aparentemente passivo se converte em um altar onde o poder de Deus se manifesta sem restrições. Davi, o autor de muitos salmos, compreendia essa dinâmica espiritual. No Salmo 16:7, ele escreveu: "Bendirei ao Senhor que me aconselha, até de noite os meus rins me ensinam." O que isso significa? Que enquanto dormia, seu espírito continuava recebendo direção, consolo e guia. Não se trata de algo místico, mas de uma verdade espiritual profunda. A alma, quando alinhada com Deus, é capaz de receber instruções, revelações e até cura enquanto o corpo repousa. É por isso que os salmos não são apenas hinos, são instrumentos vivos que conectam nosso interior com a fonte de toda a vida. Um exemplo comovente é o de um homem que enfrentava uma doença terminal. Após esgotar todos os tratamentos médicos, começou a recitar todas as noites um salmo específico, convencido de que Deus podia operar mesmo em seu descanso. Ele não o fazia por desespero, mas por fé. Não pedia sinais, apenas se entregava à palavra. Algumas semanas depois, os médicos começaram a notar uma melhora inexplicável. Seu corpo respondia melhor, seu ânimo era diferente, sua paz era evidente. Quando lhe perguntaram o que havia mudado, ele respondeu: "Apenas adormecia com o salmo no coração e acordava com a certeza de que Deus não deixou de trabalhar nem por um segundo." Esse testemunho, como muitos outros, confirma que a obra de Deus não se limita às nossas horas ativas. Ele continua curando mesmo quando dormimos. O próprio Jesus nos ensinou sobre o poder da semente semeada em silêncio. Em Marcos 4, 27 e 28, ele disse: "E dorme e levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem que ele saiba como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga." Essa parábola não fala apenas do crescimento natural, mas também do espiritual. Há processos que Deus inicia no invisível e que florescem no visível com o tempo. Assim acontece quando recitamos um salmo com fé antes de dormir. Não vemos o movimento imediato, mas o fruto chega. A cura brota, a paz cresce, a alma floresce. Ao longo dos séculos, grandes homens e mulheres de fé recorreram aos salmos como refúgio em meio à doença, mas nem todos entenderam que seu poder transcende o momento da leitura. Quando uma promessa de Deus é semeada na mente e retida no coração antes de dormir, ela se torna uma ordem espiritual ativa. O inimigo não pode tocar o que foi selado pela palavra. Os pensamentos negativos perdem força, as cargas se dissipam. O corpo encontra descanso porque o espírito foi coberto com a autoridade do céu. O Salmo 3:5 expressa com uma clareza que comove: "Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou." Não é uma afirmação genérica, é uma declaração de vitória espiritual. O descanso de Davi não era apenas físico, era uma experiência de proteção ativa. Deus o sustentava enquanto dormia. Essa é a promessa que hoje segue vigente para você. Quando você entrega sua noite a Deus e a sela com sua palavra, não está simplesmente esperando dormir melhor. Está preparando o cenário para que o Espírito Santo haja no mais profundo do seu ser. Há pessoas que não conseguem descansar porque seu corpo está submetido à dor, outras que conseguem dormir, mas acordam com ansiedade, temor ou angústia. E se a raiz dessa opressão espiritual pudesse ser quebrada simplesmente deixando que a palavra opere durante a noite? E se esse salmo que você leu tantas vezes fosse a chave que Deus desenhou para libertar sua alma do sofrimento? A Escritura não perde vigência, não precisa de ajustes nem atualizações. Seu poder é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos, e segue sendo suficiente para curar mesmo quando o corpo dorme. Em Isaías 55:11, Deus nos entrega uma promessa que transforma a forma como vemos sua palavra.
Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Essa é a garantia que sustenta esta mensagem. O salmo que você proclama antes de dormir não é uma simples leitura noturna, é uma semente que foi enviada com um propósito: curar, libertar, transformar. E se saiu da boca de Deus, cumprirá sua missão sem falta, mesmo em meio ao sono. Enquanto o mundo dorme em ignorância espiritual, você pode dormir em comunhão com o Criador. Enquanto outros descansam sem direção, você pode repousar sob o abrigo do Altíssimo. Enquanto o corpo se rende ao cansaço, seu espírito pode ser fortalecido por uma palavra viva. Essa é a diferença que faz o salmo certo, proclamado com fé e depositado no coração como um tesouro. O inimigo não pode operar onde a palavra de Deus foi declarada. A dor não pode permanecer onde o poder do alto foi ativado. Deus não precisa de nossos sentidos para agir. Ele só precisa de um coração disposto. E se esse coração lhe pertence ao finalizar o dia, então a noite se converte em uma jornada de restauração profunda. Porque o que guarda Israel não dorme, e sua palavra enviada não se detém ante os olhos fechados. Ela se move, age, transforma mesmo enquanto você dorme. Quando o corpo se rende ao cansaço e a alma suspira em meio à dor, muitos creem que a luta termina com o fechar dos olhos. Mas a Bíblia revela uma realidade completamente distinta. O descanso não é um ponto final, mas um espaço sagrado onde a fé pode operar com maior liberdade. Deus não projetou o sono como um simples processo biológico. Nas Escrituras, o descanso é tratado como um momento de entrega, de comunhão íntima, de restauração profunda. O Salmo 4:8 declara: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa expressão não provém de alguém que dorme por rotina, mas de quem compreendeu que o descanso é um ato de fé. Deitar-se com confiança não é fruto de um corpo exausto, mas de um espírito rendido ante a soberania divina. Dormir em paz é mais que a ausência de ruído ou preocupações. É o resultado de uma confiança ativa em Deus. É uma forma de dizer: Senhor, enquanto eu descanso, tu permaneces no controle. A verdadeira paz não se encontra no silêncio do ambiente, mas na certeza de que Deus sustenta cada detalhe, mesmo aqueles que escapam do nosso entendimento. O livro de Provérbios destaca essa verdade com uma promessa direta: quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Provérbios 3:24. Esse tipo de descanso não provém de circunstâncias externas, mas de uma conexão interior com a fonte de toda a vida. Quando a fé é ativada antes do descanso, produz-se um alinhamento entre corpo, alma e espírito. Essa harmonia é vital para que a cura divina flua sem interferências. O corpo precisa de repouso, mas a alma precisa de segurança. Sem essa segurança espiritual, o descanso se torna um simples intento de recuperar energia, sem permitir a intervenção sobrenatural que transforma. Isaías 26:3 estabelece um princípio que vai além do pensamento lógico. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa paz completa não se experimenta apenas de dia, permanece na noite, custodiando cada batida, cada respiração, cada pensamento inconsciente. A fé não descansa quando os olhos se fecham. Pelo contrário, é então que atua em seu estado mais puro, sem distrações, sem raciocínio, sem interrupções externas. No silêncio do sono, o que foi semeado no espírito começa a dar fruto. A palavra proclamada se converte em substância viva que opera no mais profundo do ser. O Salmo 91:1 nos lembra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar sob seu abrigo não é um ato de um momento, mas uma permanência constante. E essa permanência não se interrompe pela noite. Deus segue cobrindo, segue guardando, segue operando. Quando o corpo se entrega ao descanso desde a fé, ativa-se uma dimensão espiritual de proteção e cura que vai além do compreensível. Não é só dormir, é repousar nas promessas de Deus. É render cada célula, cada órgão, cada pensamento ao cuidado daquele que não falha. O Salmo 23 o expressa com clareza: em verdes pastos me faz repousar, junto às águas tranquilas me conduz.
refrigera a minha alma. Esse descanso é conduzido por Deus, não imposto pelo esgotamento. É um descanso que restaura, que reordena, que dá vida. Em meio à doença, esse tipo de repouso se converte em medicina espiritual. O próprio Jesus, durante seu ministério terreno, mostrou a importância do descanso como parte do design divino. Em Marcos 6,31, disse aos seus discípulos: "Vinde vós à parte, a um lugar deserto, e descansai um pouco." Esse chamado não era apenas físico, era um convite para renovar forças em um ambiente onde a presença de Deus pudesse fluir sem interferências. O descanso que Deus aprova é aquele que se converte em um espaço de renovação espiritual. Não é evasão, é conexão, é permitir que o Espírito Santo ministre a alma sem o ruído das responsabilidades, nem o peso das preocupações. Em tempos de doença, o sono costuma se tornar frágil. A dor física, a ansiedade emocional e o temor espiritual tentam interromper esse processo natural. Mas quando o descanso está envolto na fé, ocorre uma transformação interna que nenhuma condição física pode bloquear. A Bíblia não ensina que o sono seja apenas uma necessidade humana, mas também uma estratégia divina. O Salmo 127:2 revela um detalhe profundo: "Inútil vos será levantar de madrugada, e repousar tarde, comendo pão de dores, pois aos seus amados ele dá enquanto dormem." Não se trata simplesmente de dormir, mas de receber o sono como um presente divino. Aos seus amados ele dá o sono. Um sono que não é comum, que não é superficial, mas cheio de propósito, carregado de restauração, saturado de sua presença. Deus não dá um descanso qualquer, dá um descanso específico a quem lhe pertence. Um descanso que fortalece e prepara o corpo para a cura. Essa é a razão pela qual, antes de dormir, a proclamação de um salmo de poder não é um ato ritual, mas uma preparação espiritual para receber o que Deus já prometeu. Nesse espaço entre a consciência e o sono, a alma se abre ao eterno. A palavra que foi lida, pronunciada ou meditada não cai no vazio, se converte em semente ativa que brota enquanto o corpo descansa. O descanso em fé é uma forma de adoração. É uma maneira de dizer: "Senhor, confio tanto em Ti que posso me render completamente sem temor." Essa atitude permite que a cura se manifeste sem resistência. A preocupação detém o fluir espiritual. A dúvida bloqueia a intervenção divina, mas a confiança genuína permite que o céu toque a terra, mesmo no leito do enfermo. Não é necessário ver para crer, é necessário crer para que Deus opere, mesmo no oculto. A fé que sana enquanto dormimos não é uma ideia moderna, é um princípio eterno. Desde os tempos mais antigos, o povo de Deus entendeu que o descanso era uma ferramenta de restauração. Em Deuteronômio 33:12, encontramos uma bênção poderosa para os que descansam em Deus. O amado do Senhor habitará seguro junto a ele. O Senhor o cobrirá todo dia, e ele descansará entre os seus ombros. Essa imagem não pode ser ignorada. Habitar confiado é mais que estar protegido, é ser envolto, sustentado, carregado, se necessário, entre os ombros do Altíssimo. Essa é a classe de repouso que Deus oferece a quem decidiu confiar, mesmo em meio à doença. Nada enfraquece mais o corpo que a ansiedade, e nada o fortalece mais que a paz que provém de uma fé ativa. Por isso, a palavra insiste que a paz de Deus não é como a do mundo. É uma paz que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa paz é chave para que a cura flua enquanto dormimos. Não se trata de fechar os olhos e esperar, se trata de fechar os olhos com a segurança de que algo está ocorrendo no invisível. A fé não exige ver resultados imediatos. A fé descansa confiando que a obra de Deus está em marcha, embora os sentidos ainda não o registrem. Jesus ensinou com clareza que tudo o que se pede em oração crendo, será recebido. Mateus 21:22. Essa oração, quando realizada antes do descanso, não fica suspensa no ar, fica estabelecida no eterno. Cada palavra de fé proclamada, cada salmo declarado, cada promessa repetida com convicção se converte em uma ordem espiritual que o céu recebe e executa no tempo perfeito.
E esse tempo muitas vezes é durante a noite, quando o corpo não se opõe, quando a mente não interfere, quando a alma descansa, a palavra pode operar com liberdade absoluta. A relação entre fé, descanso e cura é inseparável. Não se pode separar a confiança do repouso, nem o repouso da intervenção divina. Quando Deus criou o mundo, não precisou descansar por cansaço, mas para estabelecer um princípio. O 7º dia foi santificado porque representava o fechamento de uma obra perfeita. Esse mesmo princípio se aplica quando uma pessoa enferma decide repousar em fé. Não está abandonando a luta, está dando um passo espiritual que declara: a obra já está feita, minha cura foi estabelecida no céu. Essa declaração, mesmo sem palavras, é suficiente para que o sobrenatural comece a operar. O poder de Deus não responde à lógica humana, mas responde à fé. E a fé que descansa é uma das expressões mais poderosas de confiança. Não precisa se agitar, não precisa gritar, não precisa manipular. Só repousa, só crê, só espera. E nessa espera, o poder de Deus se move com liberdade. O Salmo 62:1 resume com precisão: somente em Deus a minha alma espera em silêncio, dele vem a minha salvação. Essa calma da alma não é passividade, é certeza, é estabilidade interior. É uma plataforma espiritual onde a doença não tem poder, porque a presença de Deus preenche tudo. Dormir sob a cobertura da fé é dormir rodeado de promessas. Cada célula do corpo recebe o eco de uma verdade inabalável: pelas suas chagas fomos sarados. Isaías 53:5. Essa promessa não precisa ser repetida incessantemente para ser efetiva. Precisa ser crida, aceita, abraçada no interior. E quando essa promessa é a última palavra que ouvimos antes de dormir, se converte em uma ordem divina que penetra o mais profundo do ser. Nada pode deter a obra que Deus começa quando uma pessoa se deita em fé, declarando que Ele tem o controle. O descanso se converte assim em um altar invisível, um lugar sagrado onde o corpo é ministrado, a alma é curada e o espírito é fortalecido. Não há lugar mais seguro que o leito coberto pela presença de Deus. Não há medicina mais eficaz que a paz que provém da certeza de que Ele está operando. E não há noite mais abençoada que aquela em que a alma descansa sob a sombra do Onipotente, sabendo que o Deus que cura não precisa do dia para agir, porque seu poder não dorme, não descansa e não se detém. Em meio à dor física, à angústia da alma e à incerteza do espírito, Deus deixou uma ferramenta viva que sustentou gerações, sua palavra. E dentro dessa palavra, há expressões que não apenas consolam, mas transformam realidades. Um dos textos mais poderosos que revela o caráter protetor, curador e restaurador de Deus é o Salmo 91. Esta porção não é simplesmente um canto antigo nem uma poesia inspiradora. É uma proclamação de autoridade espiritual, uma cobertura estabelecida para quem decidiu habitar sob a sombra do Altíssimo. O Salmo 91 contém uma revelação que transcende os limites do entendimento humano. Não está dirigido à mente, mas ao espírito. É um chamado a morar, não a visitar ocasionalmente a presença de Deus. As palavras iniciais deixam isso claro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não se trata de uma relação superficial, mas de uma permanência constante. Quem habita, permanece. E quem permanece não está exposto ao acaso nem à vulnerabilidade deste mundo. Está coberto, resguardado e completamente rodeado pela fidelidade de Deus. Este salmo não oferece uma esperança indefinida. Fala com precisão do que Deus fará com quem escolheu repousar sob seu abrigo. São mencionadas pestes, doenças, inimigos ocultos, ameaças visíveis e invisíveis. Mas também é apresentada a resposta divina para cada uma dessas situações. Não temerás o terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a destruição que assola ao meio-dia. Cada imagem descreve uma ameaça real, e cada uma é neutralizada, não pela força humana, mas pela intervenção do Altíssimo. Dormir com este salmo não é um ato ritual, é uma declaração de confiança. É fechar os olhos na terra e abrir o espírito no céu. É proclamar que a doença não tem a última palavra, que o diagnóstico não dita o futuro,
e que o corpo, embora debilitado, está sendo fortalecido por uma promessa que não pode falhar. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, e este salmo é uma expressão direta de sua boca, registrada para ser ativada em momentos de necessidade extrema. Cada frase do Salmo 91 é uma afirmação do que Deus determinou fazer por quem confia nele. Quando diz: "Com suas penas te cobrirá, e debaixo das suas asas estarás seguro", está apresentando uma imagem de proximidade e ternura, mas também de força invencível. É uma cobertura divina que não apenas protege do externo, mas repara o interno. As asas do Onipotente não são símbolo de fuga, mas de autoridade. Sob elas não há espaço para a doença que destrói, para o temor que consome, nem para o desespero que paralisa. Proclamar este salmo antes de dormir é permitir que o espírito entre em contato direto com a atmosfera do céu. É recitar não apenas uma oração, mas uma constituição espiritual que estabelece limites ao mal e abre portas à intervenção divina. Quando a alma repete essas palavras em estado de repouso, está afirmando que a cura não é uma possibilidade, mas uma herança. Está declarando que Deus não age por compaixão ocasional, mas por fidelidade contínua às suas promessas eternas. A parte central do salmo oferece uma afirmação poderosa que define o resultado dessa confiança. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é uma sugestão, é uma declaração. Essa promessa não nega a existência do perigo, mas garante seu limite. Deus não promete a ausência de guerra, mas sua vitória em meio a ela. No contexto da doença, isso significa que, mesmo quando a enfermidade está presente, a alma não será quebrada, o espírito não será destruído, o corpo será sustentado e a intervenção do céu será inevitável. O Salmo continua revelando que Deus mesmo dá ordens específicas em favor de quem lhe pertence. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Essa não é uma imagem simbólica, é uma ação direta. Deus não apenas protege com sua presença, mas mobiliza seus servos celestiais para intervir em nossas circunstâncias. Quando o corpo está debilitado, quando os sentidos dormem, quando a consciência se apaga, os anjos continuam agindo e o fazem sob uma ordem divina que foi ativada pela fé e pela proclamação de sua palavra. O descanso coberto por este salmo não é um sono ordinário. É uma atmosfera espiritual onde a alma entra em um estado de repouso sobrenatural. Nessa dimensão, o que é impossível para o homem se torna ordinário para Deus, porque a intervenção divina não precisa do tempo humano, não espera que o sol se levante para operar. Deus age na noite, no invisível, no profundo do ser, e sua palavra não encontra resistência quando o coração decidiu confiar sem reservas. A cura não é apenas física. A doença ataca também o ânimo, o pensamento, a fé, a esperança. Por isso este salmo oferece uma proteção integral. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Não se trata somente de proteção externa. A tenda é também a alma, o templo interior onde habita a presença de Deus. E se essa tenda está coberta pelo Altíssimo, nenhuma praga poderá penetrar seu interior. Essa verdade não depende da percepção, depende da fé. A fé que declara, que proclama, que permanece, embora o corpo não tenha forças. O final do salmo é uma resposta direta de Deus. Já não é o salmista quem fala, mas o Senhor mesmo quem toma a voz para confirmar seu compromisso. Porque em mim pôs o seu amor, eu o livrarei, pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Essa é a expressão de um Deus que responde ao amor com fidelidade, à confiança com intervenção, ao conhecimento com revelação. Quando uma pessoa recita este salmo desde o coração, não está simplesmente buscando consolo, está ativando uma promessa de libertação, de elevação, de intimidade com o Criador. A promessa se intensifica. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. A angústia não é negada, mas é confrontada com a presença de Deus. A libertação não é adiada, é prometida. E a glorificação não é um ideal distante, é uma consequência direta do operar divino em meio à dor, no leito da doença.
Essa declaração é um escudo que detém o avanço do mal e estabelece uma nova realidade onde o céu toma o controle e a restauração começa a fluir. O fechamento do Salmo é uma afirmação que resume a vontade perfeita de Deus. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a declaração final do Altíssimo sobre aquele que fez de sua presença sua habitação. Não se fala de sobreviver, mas de saciar. Não se promete simplesmente existência, mas vida plena. E não se limita ao físico, mas culmina com a revelação mais alta, a salvação. Essa salvação não é só eternidade futura, é intervenção presente, é cura, é restauração, é liberdade em todas as áreas do ser. Dormir sob o poder do Salmo 91 é viver sob a realidade do reino de Deus. É descansar em uma atmosfera onde os anjos ministram, a palavra age e a presença divina preenche tudo. Não se trata de repetir palavras, se trata de declarar verdades eternas que ativam o céu na terra. Cada frase é uma espada, cada promessa uma fortaleza, cada declaração um escudo. Quando proclamado com entendimento e fé, este salmo não apenas consola, liberta, não apenas fortalece, cura. Em cada geração, Deus reservou ferramentas espirituais para seu povo. E neste tempo, o Salmo 91 segue sendo uma das armas mais poderosas contra a doença. O temor e a opressão é uma expressão do caráter de Deus, uma extensão de sua vontade, uma manifestação de seu pacto eterno. Dormir com este salmo é viver dentro de uma fortaleza espiritual inexpugnável. É fechar os olhos sabendo que a batalha não para, mas que está ganha. É descansar com a certeza de que o guardião de Israel não dorme, e que sua palavra está agindo mesmo no mais profundo do ser. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não está sozinho. Está sustentado, está coberto, está no centro mesmo da vontade divina. E nesse lugar nenhuma doença tem poder, nenhum temor prevalece, nenhuma escuridão pode resistir à luz de sua palavra. O Salmo 91 não é um amuleto, é uma proclamação viva, é um ato de guerra espiritual, é uma chave que abre os céus e estabelece a autoridade de Deus sobre cada aspecto do ser. Ao recitá-lo com fé, não apenas se descansa, se cura, porque Deus decretou que sua palavra não falhará, e quando ele fala, tudo mais deve ceder. Dormir não é se desconectar do espiritual. Na dimensão do eterno, a noite não representa uma pausa, mas um cenário onde o Criador continua sua obra de forma precisa e perfeita. A Escritura o confirma repetidamente. Deus não espera o amanhecer para manifestar seu poder, nem se restringe a momentos de atividade humana para fazer avançar sua vontade. O Espírito de Deus não adormece com o corpo. A mente pode se deter, mas o operar divino não se apaga. Desde o princípio dos tempos, Deus fez do descanso uma oportunidade para revelar sua glória. No Gênesis, ao relatar a origem da humanidade, descreve-se como o primeiro ato cirúrgico registrado na Bíblia ocorreu enquanto Adão dormia. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e enquanto este dormia, tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Gênesis 2:21. Essa cena não é uma simples narração de um evento biológico, mas uma representação do poder criativo de Deus em meio ao descanso. Enquanto Adão não estava consciente, Deus operava em seu interior. Não havia resistência, não havia distração, apenas um corpo em repouso e um Criador trabalhando. O princípio revelado nessa passagem é inegável. Há obras que Deus realiza unicamente quando o ser humano está em repouso total, quando não intervém com lógica, dúvida ou temor. Esse padrão se repete em distintos momentos-chave. Jacó, o patriarca, teve uma das visões mais impactantes da história bíblica enquanto dormia, com a cabeça sobre uma pedra no meio do deserto, e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28:12. Nesse estado de descanso sem altar, sem templo, sem companhia humana, Deus lhe entregou uma promessa que marcaria gerações. O repouso de Jacó foi a porta que permitiu uma revelação celestial. O corpo estava quieto, mas o céu estava em movimento. Esse é o mistério. O sono não desconecta o espírito do reino. O vincula com uma dimensão onde Deus se comunica com liberdade.
O profeta Daniel também foi visitado por visões enquanto dormia. Eu via na minha visão noturna Daniel 7:2. Deus não esperou o dia para falar-lhe, mas utilizou a noite, o silêncio, a quietude da alma, as revelações que marcaram impérios, que predisseram eventos futuros e que anunciaram o reino eterno, foram entregues a Daniel em um contexto de repouso físico e abertura espiritual. Quando o corpo se desativa, a alma pode ser sensibilizada a dimensões que a rotina do dia não permite. Deus não precisa de cenários especiais nem condições humanas para falar. Só precisa de um coração disposto, um espírito aberto e um momento onde a carne não interfira. Esse momento é, muitas vezes, o sono. Ao longo da história bíblica, esse padrão se mantém. José, filho de Jacó, foi instruído através de sonhos com um nível de detalhe e precisão que não se pode atribuir ao subconsciente. As instruções que recebeu o prepararam para um propósito divino. O relato de sua vida mostra que o que se semeia no espírito durante o sono tem o poder de guiar decisões, sustentar em provas e cumprir destinos. José não era profeta nem sacerdote. Era um jovem sensível a Deus, e foi em seu descanso que a direção divina se fez presente com maior clareza. Samuel, o jovem que serviria como profeta em tempos decisivos para Israel, ouviu pela primeira vez a voz de Deus durante a noite, enquanto dormia. Não em um templo imponente, não em meio a sacrifícios, mas na simplicidade do descanso. E o Senhor chamou a Samuel, e ele respondeu: "Eis-me aqui." Samuel 3:4. Esse chamado ocorreu sem que Samuel soubesse que era Deus quem falava. No entanto, a voz persistiu. O sono não foi um obstáculo, foi o canal. A atmosfera do descanso foi suficiente para que a voz do Criador perfurasse o véu do natural. Através dessa cena, entendemos que há vozes que não se ouvem com os ouvidos naturais, mas com o espírito em repouso. A dimensão espiritual na noite não se limita à revelação. Também é o cenário onde se impartem forças, se restauram corações, se ativam processos de cura profunda. No Salmo 16:7, se expressa: "Bendirei ao Senhor que me aconselha. Até de noite os meus rins me ensinam." Esse texto não é poético, é literal. Deus não interrompe seu ensino quando o corpo descansa. Ele continua guiando, consolando, moldando. A consciência do homem em contato com o Espírito de Deus recebe instruções que vão além da lógica. Às vezes a alma é liberada de opressões sem que a pessoa tenha consciência imediata. Outras vezes, ao despertar, há uma sensação de paz que não se pode explicar. Isso é evidência de que o Espírito operou enquanto a carne dormia. No livro de Jó, encontramos uma afirmação contundente sobre como Deus se comunica durante o sono. Em sonho, em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormecem no leito, então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução. Jó 33:15-16. A noite é descrita como um espaço sagrado de interação divina. Deus não está limitado pelo estado de alerta do ser humano. A profundidade do sono é, muitas vezes, o momento exato em que a voz de Deus penetra sem oposição. Nesse estado, a alma não argumenta, não negocia, não interrompe, só recebe. E ao receber, é transformada. O Novo Testamento não rompe esse padrão. Quando o anjo do Senhor apareceu a José, esposo de Maria, para instruí-lo acerca do nascimento de Jesus, o fez em um sonho. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Mateus 1:20. A mensagem era clara, precisa, urgente. Não foi dada no templo, nem através de um profeta, mas durante o sono. Deus utilizou o repouso para dar direção, proteção e propósito. Essa escolha não foi casual, é um testemunho mais de que o descanso não é ausência de espiritualidade. É um canal legítimo para a operação do céu. O livro de Atos também registra experiências onde Deus falou por meio de sonhos e visões noturnas. Pedro, Paulo e outros líderes foram guiados mediante revelações que ocorreram em estados de descanso. A expansão da igreja primitiva, as decisões que definiram o curso da fé cristã, as instruções estratégicas em momentos de perseguição, tudo isso foi precedido por revelações entregues na noite. O padrão é claro: Deus age enquanto o homem descansa.
Esses testemunhos bíblicos não são isolados. Constituem uma linha contínua de ação divina, desde o Éden até o Apocalipse. A palavra de Deus registra momentos onde o Altíssimo escolheu a noite como tempo para falar, curar, dirigir, consolar e restaurar. A noite, que para muitos é símbolo de escuridão e temor, na perspectiva divina é um cenário de luz e revelação. O repouso não debilita a ação de Deus, a potencializa, não a limita, a libera. Aplicar essa verdade no presente é fundamental. Quando se compreende que o descanso não é um espaço vazio, mas uma oportunidade para ativar a fé, então o sono se transforma em altar. Pronunciar a palavra antes de dormir, declarar o salmo com entendimento, render o corpo e a alma ao cuidado do Criador, é estabelecer uma atmosfera onde o céu pode operar sem oposição. Nesse contexto, a cura não é um anseio, é uma promessa ativada, e o que Deus promete, Ele cumpre. A doença pode tentar tomar o controle da noite, pode tentar perturbar o sono, semear medo, gerar ansiedade, mas a palavra de Deus, quando estabelecida no Espírito, responde com autoridade. O que foi semeado durante o dia, dá fruto na noite. O que foi declarado com fé se ativa no repouso. E o que foi confiado nas mãos de Deus não fica desprotegido. O corpo pode estar dormindo, mas a alma está resguardada pela fidelidade do que não dorme nem repousa. A Bíblia não apresenta a noite como uma pausa, mas como um ciclo sagrado onde Deus continua sua obra. A escuridão não representa um limite para sua luz. O silêncio não impede que sua voz seja ouvida. O sono não bloqueia sua intervenção. Pelo contrário, é nessa intimidade, nessa entrega completa, onde sua presença se manifesta com poder. Cada exemplo bíblico confirma essa verdade. Deus age na noite, fala no sonho, transforma no repouso, e sua palavra não encontra obstáculo algum quando a alma decidiu render-se a Ele. Dormir com fé é permitir que o Espírito Santo faça o que só Ele pode fazer. É entregar-se ao descanso com a certeza de que o que começou com uma declaração se completará com uma manifestação. É confiar em que, enquanto o corpo descansa, o céu trabalha. E é saber que a noite, longe de ser uma ameaça, é uma extensão do altar onde Deus segue ministrando, falando e curando. Preparar o corpo para dormir é uma costume diária, mas preparar o espírito para ser ministrado por Deus durante a noite, uma disciplina que transforma o descanso em uma experiência espiritual profunda. Quem compreende essa verdade deixa de ver o sono como uma pausa física e o abraça como um ato de rendição consciente ao operar divino. A noite deixa de ser apenas uma necessidade biológica e se converte em uma oportunidade de restauração total, não pelo que o corpo faz, mas pelo que a alma permite. E nesse espaço sagrado, a maneira como fechamos o dia determina o que Deus pode fazer em meio ao nosso repouso. O salmo que proclamamos antes de dormir não atua por si mesmo. É a fé com a qual o semeamos que ativa seu poder. Por isso não basta repetir palavras, se requer um coração rendido, uma disposição interior que abra espaço para a obra do Espírito. Jesus ensinou que quando oramos devemos fazê-lo crendo que receberemos o que pedimos. Essa convicção transforma a oração em chave espiritual. E quando essa chave é girada justo antes do descanso, a alma entra no sono protegida pela certeza de que Deus já respondeu. Não é necessário forçar a mente a se concentrar em cada palavra, nem buscar uma fórmula exata. O que Deus observa é a intenção do coração. Quando se proclama a palavra com reverência, com humildade, com fé sincera, o céu responde. Preparar o espírito começa com uma decisão: soltar o controle, renunciar à ansiedade, deixar de lado a análise e abrir a alma ao mistério de um Deus que opera mesmo quando não o vemos. Não é um ato de emoção, é uma rendição voluntária. É permitir que o eterno toque o temporal, que o invisível transforme o visível. A Escritura ensina que o temor e a fé não podem habitar juntos. Por isso, um dos primeiros passos para preparar o coração antes de dormir é desalojar toda inquietude. A palavra atua melhor em um coração limpo, não por falta de erros, mas por disposição a confiar. Em Filipenses 4, 6, 7, o apóstolo Paulo instrui com clareza: não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não é o resultado de um entorno favorável, mas de um coração rendido. E quando essa paz chega, não só acalma, também cura. Antes de dormir é essencial permitir que essa paz nos cubra. O perdão é uma das chaves mais poderosas para abrir a porta ao descanso divino. Jesus ensinou que, se trazes tua oferta e te lembras que tens algo contra alguém, primeiro reconcilia-te. Não se trata apenas de relações humanas, mas da pureza do altar interior. A alma carregada de ressentimento não repousa, embora o corpo durma. Mas quando o coração perdoa, ele se alivia, se despeja, se abre para receber. E nesse estado o salmo proclamado não encontra resistência, encontra terreno fértil. Também é necessário declarar com autoridade. Não se trata de gritar nem de usar palavras complexas, mas de proclamar com convicção. A palavra de Deus tem autoridade própria, mas quando pronunciada desde um coração alinhado, se torna espada afiada. O salmo que recebemos como promessa não foi escrito para ser memorizado como um poema, foi dado para ser ativado como uma ferramenta de guerra. Declará-lo antes de dormir é alinhar a alma com o céu. É estabelecer um decreto espiritual que marca a atmosfera. É dizer, esta noite o operar de Deus não será interrompido. O silêncio interior também é parte da preparação. Em um mundo saturado de vozes, ruídos e estímulos, a alma precisa aprender a calar. O salmista disse, em silêncio eu esperei somente em Deus. Salmo 62:5. Essa espera não é passividade, é confiança ativa. É o tipo de silêncio que escuta, que discerne, que se sintoniza com o Espírito. Quando se apaga o ruído da alma, a voz de Deus ressoa com maior clareza. E nesse ambiente, a cura flui como um rio sem obstáculos. Há noites onde a dor tenta falar mais alto que a promessa, onde o corpo insiste em nos lembrar sua fragilidade. Mas o Espírito, quando preparado, responde com verdade. Não nega a dor, mas a submete à autoridade de Deus. Não desconhece a doença, mas proclama a vitória sobre ela. Essa atitude não nasce do esforço humano, mas da preparação contínua da alma. Uma preparação que reconhece a fraqueza, mas se apoia na fortaleza do alto. Orar antes de dormir não deve ser uma rotina vazia. É um ato de transferência espiritual. É entregar o controle, as preocupações, os medos, as perguntas. É confiar que Deus está presente, ativo, interessado. E quando essa oração está acompanhada pela proclamação da palavra, se estabelece um canal direto entre o céu e a alma. Não se trata de convencer a Deus, mas de nos lembrarmos que Ele já dispôs tudo. A oração não é uma petição angustiosa, é um alinhamento com o Eterno. E desde essa posição o descanso se converte em repouso sagrado. Nem todo pensamento deve nos acompanhar ao leito. Há ideias que devem ser detidas antes de cruzar ao sono. Por isso, renovar a mente é parte da preparação espiritual. Romanos 12:2 o expressa com clareza: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando antes de dormir, meditamos na palavra e deixamos que ela limpe nossos pensamentos, se abre o caminho para que a vontade de Deus se manifeste. O descanso deixa de ser vulnerável e se converte em terreno seguro. O inimigo busca espaço no desordem interior, mas quando a alma está em ordem, coberta pela palavra, protegida pela oração, aferrada à promessa, não há brechas. A doença pode tentar tomar domínio, mas se encontra com uma fortaleza espiritual impenetrável. Essa fortaleza não se constrói com emoções, mas com disciplina. E essa disciplina começa no invisível, na preparação que ninguém vê, mas que Deus honra. Dormir com um coração alinhado não garante a ausência de luta, mas assegura a presença do Senhor em meio a ela. O Salmo 3:5 declara: eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Esse sustento não é simbólico, é real, é tangível, é a mão de Deus operando enquanto os olhos estão fechados. E para quem se preparou, esse sustento não surpreende.
Se espera, se recebe, se vive. O descanso não é o fim da jornada, é o começo de uma obra que Deus completa. Watched it float where the wild winds go. Clouds above don't know my name, but they carry dreams just the same. They say the sky's too high to reach, but my heart doesn't learn from speech. So above the doubts and broken things, even if I fall, even if I fade, I'll ride the wind my own way. So I fly, not to escape, but to believe in the sky I shape. There's a world in my quiet mind where paper wings aren't left behind. Every tug and every sway is just life showing me the way. The higher I climb, the smaller I seem, but I'm closer now to who I've dreamed. So I fly like a kite of dreams above the noise and heavy things. Even if I fray, even if I tear, my spirit's woven through the air. So I fly not to escape, but to rewrite my own shape. Let the wind pull, let the sky unfold. I was born to drift and dance in places dreams aren't told. So I fly like a kite of dreams, threaded with hope in quiet seams. Even when the storms roll in, I rise again, skin to win. So I fly and I'm finally free. A dream, a kite and all of me. I'm a kite of dreams.